BZZT. Os raios brancos que perderam a energia desapareceram no chão. Uma extremidade estava presa no chão, e o corpo de luz branca ainda estava tremendo, revelando o rosto de uma carta de poker. O 7 de espadas. No cartão de poker branco, alguns vestígios de púrpura, bem como o sangue fresco derramado pela figura em fuga, foram deixados para trás. Mesmo com o braço fortemente machucado, a pequena sombra negra parecia excessivamente forte, não parando nem por um segundo, enquanto se transformava em uma gigantesca poça de bolas coloridas para o lado. As bolas voaram por toda parte, algumas aterrissando do lado de fora e saltando continuamente. Incontáveis rajadas de brancos uniam, cada uma segurando o rosto de uma carta de poker. Esses cartões finos pareciam ter sido dotados de uma capacidade de fatiar aterrorizante, e se eram as bolas ou os prédios, tudo era cortado uniformemente em metades. As bolas coloridas desmoronaram, espalhando-se por todo o chão, mas agora não havia sinal da figura negra de antes. Um par de sapatos de couro preto esfregou contra o chão, produzindo sons nítidos. As cartas de poker nas paredes pareciam ser atraídas por uma linha invisível, e automaticamente voltavam para as mãos de uma pessoa para formar um baralho grosso. Esta pessoa usava um terno bem passado com um chapéu para completar o conjunto. Suas feições eram obscurecidas por uma máscara branca e pareciam semelhantes a um negociante em um cassino. Creia que um som robótico foi transmitido de seu corpo enquanto sua cabeça girava 180 graus, mirando uma área ao lado dele. Seu corpo balançou descontroladamente enquanto ele corria com movimentos que não se conformavam com a física. Ele colidiu com um corrimão de aço, curvando fora de forma mesmo quando o prédio desmoronou ruidosamente. Raios brancos foram enviados mais uma vez, e as hastes de apoio de uma tremenda roda gigante quebraram quando uma gigantesca figura negra tombou. Em meio ao pó voador, a pequena e magra figura negra rastejou para fora com pena. Voltando a olhar para o revendedor, o medo surgiu quando começou a correr ainda mais rápido. De repente, colidiu com um corpo humano na frente. Este era alguém em traje de proteção branco, com uma forma inchada. Um rosto bonito podia ser visto através do vidro transparente. Kakdigimoagikmlangal. A figura negra e magra disse algo apressadamente, mas Leilin não conseguia entender. No entanto, sua força da alma adquiriu um sentimento na veia geral de a coisa por trás é perigosa. Corre, não se preocupe. Amiguinho. Leilin olhou para esse ser inteligente na frente dele. Era semelhante a um humano, com 4 membros magros e uma cabeça no topo. Parecia uma criança humana, só que todo o seu ser era preto, e era impossível distinguir suas características. Ele estava vestindo roupas feitas de panos de saco grosso. Uma outra diferença entre ele e os humanos eram os finos padrões roxos em seu corpo. Eles eram como tatuagens, mas emanavam um brilho demoníaco. Havia uma ferida no braço, revelando a musculatura roxa no interior. Grandes quantidades de força dos sonhos reuniram-se em torno dessa ferida, permitindo que ela se recuperasse. As pupilas de Leilin encolheram quando ele acariciou a cabeça da pequena criatura, as ondulações pacíficas que emitiu, permitindo que ela se acalmasse. Creia que a figura que parecia um negociante de cassino do mundo anterior de Leilin apareceu diante dos dois, a máscara branca ainda cobrindo seu rosto. Ao notar o traficante, Leilin sentiu um sujeitinho ao seu lado agarrar as roupas com força, o desconforto que estava sentindo no auge. Ele está correndo atrás de você. Leilin se virou e riu involuntariamente. Esqueci que não podemos nos comunicar. Algumas cartas de poker voaram para ele e Leilin se esquivou delas facilmente. Fogo. Ele indiferentemente cantou uma palavra. Embora a maioria das leis em Dryanscap fossem diferentes das de outros mundos, a magia ainda poderia ser usada em outros mundos. Era apenas uma questão de quão eficaz seria. Um feixe de chamas carmesim se engolfou o revendedor à sua frente, as línguas de fogo se espalhando por toda parte.
O sujeitinho a seu lado arregalou os olhos, evidentemente não esperando que Leilin fosse tão poderoso. Enquanto isso, no entanto, Leilin franziu a testa. Uma magia rank 4 do Magus World só pôde fazer tão pouco em Dryanscap. Os caminhos seguidos pelo Magus World podem ser usados em muitos mundos, mas a sua eficácia é o de variar. Evidentemente, a supressão causada pelo Dryanscap estava no limite. É claro que o poder comum aqui era a força dos sonhos. Poderes de lugares estrangeiros não teriam uma vantagem. Uma figura humanoide negra saiu lentamente das chamas. Faixas de línguas ardentes devoraram o terno preto do negociante, onde as feridas infeccionavam e até causavam ferimentos terríveis em seu corpo. No entanto, não havia emoção em seus olhos. Outro consciente que se manifestou. Que problemático! As sobrancelhas de Leilin se franziram. O brinco escarlate atirando para fora uma lua de sangue que colidiu com as cartas de poker do oponente. A luz tremeu, e as cartas de poker foram separadas em duas. O crescente de luz escarlate trouxe consigo a energia de equipamentos mágicos de alto grau ao passar pelo pescoço do oponente. O corpo do negociante congelou por um segundo e depois retumbou em explosões contínuas. Vamos! Sabendo que o adversário não cairia tão facilmente, Leilin pegou a mão do garotinho ao lado dele e começou a correr em um ritmo acelerado rumo a algum pó vermelho e branco que Leilin havia espalhado. Repentinamente se fundiu, formando um complicado ataque de energia que fez com que a área atrás dele ficasse submersa em um mar de energia. O cenário de ambos os lados rapidamente desapareceu atrás deles, e com a velocidade aterrorizante de Leilin, ele trouxe o pequeno companheiro e fugiu do alcance do parque temático em um piscar de olhos, aparecendo dentro de uma floresta primitiva do lado de fora. Ao chegar a este lugar, ele sentiu na respiração e no pulso do baixinho que recuperara a calma. Calfigma, como é o que o sujeitinho lutou e exclamou. Eu esqueci que não podemos nos comunicar. Leilin riu, batendo um dedo na cabeça do rapazinho e enviando um fio de força da alma para dentro. A comunicação através da força da alma transcendeu a linguagem. Com o conhecimento atual de Leilin sobre a alma, ele poderia se tornar proficiente em uma linguagem em um instante. Está seguro aqui agora? O sujeitinho repetiu, e Leilin podia agora entender o que estava dizendo. Quem é você? Você é incrível. Como você ganhou contra esses monstros? Ele olhou para Leilin, os olhos brilhando com adoração. Esses monstros? Há muitos deles? Perguntou Leilin. Percebendo que o sujeitinho ainda parecia um pouco fraco, ele encontrou um terreno plano e passou biscoitos, pão branco e coisas assim. Recebeu os itens com suspeita, primeiro cheirando-os com curiosidade e, como se tivesse visto alguns tesouros, roendo-os com cuidado. O que surpreendeu Leilin foi que consumiu apenas uma pequena porção da comida e manteve o resto bem. Vendo o que estava fazendo, Leilin assentiu interiormente, agora tendo uma melhor compreensão da escassez de comida em Dryanscap. Leilin não perdeu tempo enquanto o sujeitinho comia. O Aiship estava constantemente soando enquanto examinava todas as características fisiológicas, analisando-as. A prioridade era os padrões roxos em seu corpo. Esses padrões pareciam ser naturalmente formados, possuindo capacidade de atrair a força dos sonhos. As feridas em seus braços já haviam se recuperado completamente, deixando para trás uma meira cicatriz. Obrigado pelo seu presente, senhor. Você deve ser muito rico. O garotinho parecia bastante curioso sobre Leilin, especialmente em relação ao seu equipamento de proteção e a falta de padrões em sua pele. Rico? Talvez. Leilin riu. Qual é o seu nome? Gillian. Meu senhor, meu nome é Gillian, respondeu o rapazinho. Leilin riu quando ele fez outra pergunta. Tudo bem. Bem, então, você pode me dizer o que aconteceu agora? Embora Gillian duvidasse da pergunta de Leilin, talvez o sorriso de Leilin lhe permitisse baixar a guarda. Pode ter sido algum tipo de encantamento que a levou a revelar tudo o que sabia involuntariamente. Depois de um longo tempo,
Talvez cansada depois de um dia correndo para salvar sua vida, Gillian se enrolou no cobertor de Leilin e adormeceu. Enquanto isso, Leilin parecia estar imerso em pensamentos. É isso que Dryanscap é sobre. Preposter, bizarro e até um pouco assustador. Gillian disse que ela era uma habitante do Dryanscap. Ela estava fugindo por sua vida junto com sua família desde o nascimento. Parecia que a área estava cheia de irritados, e mesmo se eles encontrassem um lugar para viver pacificamente por alguns anos, ainda encontrariam o destino final de serem destruídos. Esta parecia ser uma situação comum. A terra e os edifícios haviam sido destruídos em uma noite. Os mais velhos, acostumados a isso como eram, continuaram sua jornada desde que foram forçados a sair de casa. Baseado no que Gillian disse, o parque temático de antes era um nó. Na Dryanscap, situações como essas eram comuns e os nós podiam aparecer a qualquer momento, engolfando as pessoas ao redor. Os itens e edifícios dentro eram muito estranhos. Havia alguns que eles conheciam e alguns que eram estranhos ao extremo. Pode até haver todos os tipos de criaturas vivas. Alguns dos anciões de Gillian tinham reunido imensos benefícios dos nós, mas outros haviam morrido lá dentro. Para eles, os nós no Dryanscap eram lugares onde o risco se dava como recompensa. Um nó como este onde um monstro aterrorizante apareceu era o mais aterrorizante de todos, e Gillian tinha tido o azar de ser levada. Se não fosse pela ajuda de Leilin, ela provavelmente teria acabado morta. Com base no que Gillian disse, a corrida dela é o extrato mais baixo da Dryanscap. Ela nem saiu dessa região antes.